Então, hoje vamos fazer, né, a introdução do curso. Esse material eu vou deixar para vocês disponível e depois eu vou mandando, né, artigos, trechos de livro, material para a gente acompanhar o curso, né, e ter um embasamento maior e tentar fazer, né, todo o material que seja disponível na internet, que a gente consiga, né, acessar sem ter que comprar ou procurar uma biblioteca, né? Então, o que é fundição? É muito fácil, né? Todo mundo, né, já tem a noção do que é fundição. A definição, né? É um processo de fabricação onde um metal puro ou uma liga metálica. Qual a diferença, gente, de metal puro ou uma liga metálica? Por que tem essa diferença aqui, ó? A liga é uma combinação, né, de outros metais, uma composição. O metal puro é de um tipo. Isso, metal puro seria o ouro puro, né, um alumínio puro, prata, ferro puro, assim, é menos comum, né, a gente ter metal puro, né, trabalhar com metal puro. Normalmente a gente trabalha com ligas metálicas. Uma das grandes vantagens assim dos metais é essa capacidade aí, né, que a gente tem de trabalhar com ligas. E por que a gente trabalha normalmente com ligas? Primeiro, porque de uma forma geral elas são mais baratas, né? Sai caro eu pegar um metal e conseguir fazer uma purificação completa dele, né, que eu consiga eliminar todos os outros elementos que possam estar misturados. Quando a gente parte de um minério, lá que é um óxido, um sulfeto, lá na natureza, para chegar no metal, conseguiu transformar em metal, né, numa liga metálica, a gente tem, nesse minério, um monte de impurezas. Então, quando a gente obtém o metal, normalmente ele já é uma liga, porque já tem outros elementos químicos misturados. Ah, mas tem algumas aplicações que a gente precisa do metal puro. Então, daí é feito um trabalho, né, de limpeza, de purificação dessa liga, para conseguir, né, obter o metal puro. Então, normalmente é um processo que é mais caro. Algumas vezes a gente precisa, né? Tem, por exemplo, níquel eletrolítico, é um processo que você faz por eletrólise exatamente para conseguir fazer um metal com 99,99% de pureza. Mas o mais comum é a gente trabalhar com ligas, que são misturas, né, de metais, de elementos químicos diferentes. Primeiro, então, porque elas são mais baratas, né? A gente evita de ter aquele processo de limpeza do metal para chegar com metal puro. E as ligas têm uma grande vantagem, que elas sempre são mais resistentes do que os metais puros. Sempre que a gente acrescenta um material, acrescenta um elemento químico a outro, o metal fica mais resistente, aumenta a resistência dele. E um dos processos que a gente tem de chegar em propriedades mecânicas dos metais que são úteis aí para os mecânicos trabalharem, né? Eu sou engenheiro metalurgista, né? Eu trabalho com metalúrgica. O engenheiro metalurgista tem como principal função, uma das principais funções, é desenvolver e produzir os metais que vão ser utilizados normalmente pelo mecânico. O mecânico vai especificar, quero fazer um projeto, quero fazer uma máquina, um motor, eu preciso de um material com tais propriedades. O metalurgista vai lá e vai produzir esse metal para atender uma demanda que alguém que está fazendo um projeto está precisando. Uma das grandes ferramentas que a gente tem é exatamente usar a formação de ligas, misturar elementos químicos diferentes para conseguir acertar a propriedade mecânica da forma como vocês lá mecânicos vão precisar utilizar. Sempre que a gente coloca um outro elemento químico, o que acontece? Vai ocorrer uma distorção, aí vocês viram em ciências dos materiais um pouco isso. Um pouco não, né? Vocês viram em ciências dos materiais isso. Sempre que você coloca um outro elemento químico no material,
forma uma distorção na rede cristalina, naquela posição dos átomos, e isso atrapalha a movimentação de discordâncias, isso atrapalha a deformação plástica do material. Então, se atrapalha a deformação plástica, o material fica mais resistente. É mais difícil a gente deformar plasticamente, é um material mais forte, resiste mais. Saindo do parêntese, então, fundição é um processo de fabricação onde um metal puro ou uma liga metálica, no estado líquido, é vazado. Vazado é o termo que é usado em fundição. É o seguinte, é despejado. Seria, numa forma não técnica, eu tenho um pote lá com metal líquido, eu vazo, né? O termo que a gente usa é vazar. Eu pego ele, vazo ele, eu despejo esse metal em um molde que tem o formato e medidas correspondentes à peça a ser produzida. Então, eu quero produzir uma roda. Então, eu vou pegar um metal líquido, uma roda, uma liga de alumínio. Vou pegar uma liga de alumínio, vou passar ela para o estado líquido, vou fundir ela, vou passar ela para o estado líquido, vou vazar essa liga em um molde que tem o formato próximo ao formato final da peça. Ela tem uma medida próxima à medida final da peça. Isso é a fundição. Funde o material, né? Passa o material para o estado líquido, monta a liga e vaza essa liga em um molde. E tenho a peça, espero ela solidificar, esfriar, a gente tem a peça pronta ou quase pronta. Normalmente a gente precisa de algum trabalho de acabamento, às vezes uma usinagem, alguma coisa assim, para chegar na peça final. Que é o que está escrito aqui atrás, aqui embaixo. A peça pode ter as formas e dimensões definitivas ou não. Normalmente ela tem algum processo de acabamento, mas uma das grandes aplicações da fundição é o que estou falando aqui, ó. São materiais que são utilizados para outros processamentos. Então, a fundição, muitas vezes, é uma preparação ou a primeira etapa de um projeto de fabricação de algum produto que depois da fundição vai sofrer outros processos de fabricação. Aqueles processos que vocês viram lá na outra disciplina. Então, eu quero laminar uma chapa de aço. A laminação é só com metal sólido. Eu quero fazer uma trefilação de um fio de cobre. Trefilação é só metal sólido. Vou estampar uma porta de carro. Tudo metal sólido. Só que tudo isso veio do líquido, né? Para fazer a laminação, eu pego uma laminação de alumínio. Eu pego o alumínio, a gente faz a fusão do alumínio, monta a liga e funde essa liga numa chapa que vou laminar. O cobre, eu também pego o cobre líquido, né? Tem um processo de fundição, eu vou solidificar um lingote de cobre, por exemplo, e vou fazer uma trefilação, uma extrusão, e assim por diante. Então, é muito importante essa etapa de fundição, porque quando não é a peça acabada, fundida, ela é uma etapa inicial do processo de fabricação de muitos produtos, praticamente de quase todos os produtos metálicos. Mas a gente vai fundir uma placa, vou laminar essa placa, né, na siderurgia. A gente prepara o aço, monta, né, cria o aço, faz a formação das ligas, tudo em estado líquido. Daí a gente forma um bloco, uma placa, com 240 milímetros de espessura. Depois lamina, 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 isso até chegar 0,90, menos de 1 milímetro. E essa chapa com menos de 1 milímetro, a gente vai estampar a porta do carro. Mas fundição estava lá atrás, né? A solidificação do material, fusão foi lá atrás.
Mas muitas vezes, um problema que a gente tinha lá no começo do processo, na fundição, na solidificação do produto, ela vai, durante todo esse processo de fabricação, até chegar na porta do carro, eu posso ter um defeito lá no material com espessura 0,90 milímetros, e aquele defeito foi originado lá atrás, quando a gente fez a fusão do material posterior à solidificação. Então, fundição também, esse processo de fundir e fazer a solidificação de um metal, também é importante, mesmo em todos aqueles outros processos de fabricação que vocês já viram, que são processos no estado sólido, né? Eu trabalho com chapas de aço, vou falar que é muito comum, mas acontece de, durante uma estampagem de uma chapa de aço, ocorrer um problema, a peça trincar, e esse problema não está relacionado com a laminação daquela chapa, mas está relacionado lá com a solidificação do material no começo do processo. Por isso que é importante, né, a gente estudar e entender um pouco aí do processo de fundição, até para saber as limitações que ele tem. A gente está falando muito, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interromper, som tá bom? Tá bom, professor. Tranquilo. Ouvi legal. Deixa eu ver só aqui no chat aqui umas perguntas. Composição, isso mesmo, Wesley. Rafael. Metal puro na indústria? O Wesley perguntou aqui, ó, onde que é usado metal puro na indústria? Então, tem alguns processos que você tem que fazer uma deposição de um metal sobre outro. E algumas vezes esse metal tem que ter uma pureza muito grande. Esse é um caso que se faz, usa metal puro. O cobre que é usado em transmissão de corrente elétrica é quase puro. Uma das ligas utilizadas é uma liga de cobre com 0,2% de oxigênio só. O oxigênio, um pouquinho de oxigênio ajuda na condução elétrica do cobre. Ele é quase puro. Tem alguns contatos elétricos que o pessoal usa ouro puro, né? Coisa muito fina, não sei o quê, que tem que ter uma precisão lá e uma limpeza muito grande. É usado ouro puro. Que mais? Computador, né? Essa parte de ouro. Sim, algumas partes, isso tem umas peças, uns componentes, principalmente de contato, são usados ouro puro. Aí tem as joias, né? Joias também são, né? Muitas vezes são. Se bem que, por exemplo, né, as peças de ouro que a gente tem, aliança. Aliança não é ouro puro, né? Normalmente ela é uma liga cobre-ouro, né? Ouro-cobre, ouro tem mais. 75 ao 24 quilates é 20 quilates? Não, 18 quilates é 75% de ouro e 25% de cobre. Por que o pessoal põe cobre, né, em joia? Não usa ouro puro? É mais barato. Mas só porque é mais barato? Não, porque o cobre aumenta a resistência do ouro. Então, se eu tiver uma liga cobre-ouro, a minha peça aí minha aliança vai riscar menos do que se ela fosse ouro puro, que o ouro puro ia ser muito mole, ele ia amassar. Sei lá. O que mais? Tranquilo. Guilherme, seria inviável tirar um produto acabado através do processo de fundição? Sempre seria acompanhado de outra etapa? Normalmente, sim, Guilherme. A gente vai ver, porque a fundição tem o processo de fundição gera um problema no material, que é o quê? Quando você solidifica, o material diminui o volume, né?
O metal, quando do líquido para o sólido, tem uma redução de volume. Essa redução de volume, ela pode gerar, normalmente ela gera problemas na peça fundida. Por exemplo, a gente vai ver, acho que não sei se hoje ainda ou na próxima aula. Vou pegar aqui um negocinho. Estou no quarto do meu filho, eu expulsei ele, estou usando as coisinhas dele aqui. Deixa eu até ver se eu estou. Tá aqui. Só tem uma peça, um molde aqui. Você faz de conta que é um molde que eu vou jogar um metal líquido aqui. Daí eu jogo o metal líquido nesse molde e vou fazer essa pecinha aqui fundida. O que vai acontecer com ela? As paredes acabam solidificando antes, porque nas paredes tem uma extração de calor maior. Então, as paredes resfriam antes. Então, ela forma uma capa já sólida com o formato aqui dessa peça. E à medida que o metal lá dentro, que está líquido, vai solidificando, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo de volume, e chega no final, sobra um espaço, uma porosidade, sobra um vazio lá na peça. Então, normalmente, você coloca um pouquinho mais, alguma coisa a mais que a gente vai estudar na peça, que é para o vazio ficar, as porosidades que são naturais da solidificação, ficarem um pouco para fora. E daí você tira essa parte defeituosa. Esse é o principal aí é o principal motivo que não se usa normalmente peças fundidas sem ter nenhum processo a mais. Não que não tenha, né? Existem peças que você acaba fazendo ela no jeito final. Um processo que tem que evita isso, essas porosidades, por exemplo, é a fundição de alumínio, fundição de rodas de liga de alumínio. Opa, mas roda no. Como que eu faço, né? É muito perigoso uma roda ter uma porosidade. O processo de solidificação gera porosidade no material. Então, o processo de solidificação de uma roda de alumínio, de liga de alumínio, tem um processo especial com processo por pressão, né? Então, não é um molde que você vai lá e joga o alumínio e espera ele solidificar. Você tem um molde metálico com o formato da roda, daí você joga o alumínio e injeta ele. Você faz uma pressão do alumínio, força o alumínio líquido entrar na roda, né, para ocupar todo o molde da roda, e daí ele evita a porosidade. Mas sempre que você faz isso também, o que você tem? Você está pressionando o metal líquido para formar, né, preencher todo o volume. Você sempre tem que ter um pouquinho de metal em excesso que vai garantir que você preencheu o molde completo, não ficou nenhuma porosidade lá. E aí, no final você acaba tendo que cortar e tirar essa parte. A não ser que seja, está corrigindo, uma peça que não tem, né, não tem uma precisão muito grande. Vou fazer sei lá, um negócio para o jardim, né, um banco, né, aquele pé fundido de banco, sei lá. Se eu vou fazer uma coisa que pode ter um pouco de porosidade, não tem problema, aí eu posso usar assim, né, sem ter um processos adicionais. Mas na indústria, normalmente, você tem esses processos. Danilo falou em fio de cobre. Fio de cobre é quase cobre puro. Ele tem um pouquinho de oxigênio. O Matheus está falando rechupe. Quando solidifica e fica essa porosidade, isso é chamado de rechupe, né? O nome técnico que é usado mesmo é rechupe. É a porosidade que sobra pela contração de volume que ocorre na solidificação. Isso mesmo, Mariane e Matheus. Vamos lá. Cadê? Aqui. Então, fecha aqui. Continuar aqui.
Então, o processo de fundição, como que ele é? A gente forma no metal líquido, né, forma liga, aqui o forma o metal, a liga, eu faço a fundição dela, faço a fusão, né, o nome fundição vem de fusão. Eu faço a fusão dessa liga. Fusão é muito usado também para fazer a liga. Então, às vezes, eu quero juntar 75% de cobre com 15% de estanho, mais 10% de magnésio, sei lá. Como que eu consigo fazer essa liga? A parte de fundição é muito usada para montar as ligas, porque aí no estado líquido, os átomos se misturam, né? É difícil eu pegar e fazer uma liga, né, pegando no sólido. Não vou conseguir fazer no sólido. Até dá para fazer no estado sólido, juntando dois pedaços de metal, um acaba se misturando com o outro, se colocar altas temperaturas. Mas é um processo extremamente lento, né? É muito mais fácil eu derreter o material, fundir o material, mistura lá e no líquido, os metais se misturam. Não tem nenhum problema, eles vão se misturar. Daí eu solidifico, tenho a liga formada. Nem sempre ela vai ser perfeita, a gente vai ver isso. E no processo de fundição, eu posso formar a minha peça, né? Fabricar a peça, ou posso usar, e a maior parte do processo de fundição vem para cá, posso usar como uma matéria-prima para as etapas de conformação. Então, aqui, por exemplo, é o chamado lingote. Então, gente, difícil escrever aqui, hein? Normalmente a gente faz, quando a gente funde, a gente faz o que a gente chama de lingote. Lingote, o que que é? É o produto da fundição, né? Que vai ser usado em outros processos de fabricação. Então, eu faço um lingote, eu estou fazendo, né, estou montando a liga. Peguei a liga, fiz a liga, saí do líquido, formei ela no sólido, e esse sólido eu vou usar em outros processos de fabricação. Vou usar no forjamento, vou usar na laminação, vou usar na extrusão, vou usar no estampar. Estampagem ainda tem processos antes disso, né? Eu vou primeiro laminar, depois vou fazer o a estampagem. Vou fazer a chapa, né? Primeiro eu vou fazer a chapa. É isto. E para peça fundida mesmo, muitas vezes, né? Aqui também tem usinagem. Muitas vezes a gente faz a fundição, depois eu tenho, nessa etapa aqui, eu também tenho uma usinagem para chegar na peça final acabada, usinagem, rebarbação, lixamento, tem algumas outras etapas aí. Professor, Oi. qual que é a etapa que vai o molde para, por exemplo, tem vários tipos de molde, né, na fundição. Aí, qual que é a etapa? Eu não lembro qual é a etapa que ia o molde para dar o formato da peça e depois que resfriava, retirava. Qual que é a etapa mesmo? Acho que a gente tem uma tela lá na frente mais para ver. Mas assim, você tem o molde, né? Você prepara o molde com o formato do que você vai querer. Certo, Então, você usa o molde na solidificação. Então, você certo. vai ter um forno onde você vai fazer a liga, você vai misturar a sua liga na parte fundida. Esse material você joga, esse material líquido você vaza, né, no molde, e o molde que vai dar o formato da peça. Então, é na solidificação da peça que você está usando esse molde, Certo. tá? E depois, aí, em geral, você tem o processo de desmoldagem. Às vezes o molde é feito com areia, então você tem que desmoldar, tirar aquela peça sólida do, né, do molde. Daí você vai arrancar a areia, tirar a peça, é o processo de desmoldagem. E depois tem o processo de acabamento final, rebarbação, corte, essas coisas. Beleza, professor. Ok.
pouco mais aqui. O processo de fundição tem algumas vantagens com relação aos outros processos. Tem coisas que não é só porque é barato, é que realmente fundição acaba sendo um processo melhor, principalmente para peças complexas, né? Peças que têm vazios, cavidades. Comprei um mouse aqui diferente, está difícil, claro, de ver. Uou. Peças com cavidade. Você tem peças que o processo de fundição a gente consegue, né? É o melhor processo, não tem como fazer em outro processo, não é só porque é mais barato. Por exemplo, um bloco de motor, né? Pensa um bloco de motor, com a todos passo para, né, pistão, um monte de aquele bloco de motor é uma peça fundida. Dá para pensar em fazer um bloco de motor com outros processos de fabricação? Não dá, não consigo, não dá para fazer isso. Peças muito grandes, né? Tem peças lá de Itaipu, turbinas de Itaipu. Turbina de Itaipu, as turbinas até podem ser fundidas ou forjadas. Também tem processo de forjamento que a gente consegue fazer. Mas algumas peças muito grandes, fundição é o melhor processo para fazer. O problema da fundição é que, geralmente, ela tem, durante a solidificação do metal, acontece heterogeneidades no material. O material não fica homogêneo. Isso quer dizer o quê? Parte da peça tem uma composição química diferente de outra peça. Opa, então eu quero uma liga. Escolhi uma liga lá que vai ser alumínio com 15% de magnésio e um pouquinho de cobre. Eu quero uma peça que seja toda nessa liga. Mas aí se faz uma peça fundida, acontece o quê? Parte da peça tem mais alumínio do que na outra. Existe uma variação. Quando a gente faz uma chapa de aço, se não tem um processo de solidificação que é mais garantido, que é mais controlado, eu posso ter que a superfície de uma chapa com 2 milímetros de espessura, chapa pequena, eu posso ter uma variação de composição química entre a superfície dessa chapa e o centro da espessura da chapa. Existe uma variação de composição química que é proveniente do processo de solidificação. Se isso não for bem controlado, isso gera um defeito no material. Quanto mais eu trabalho o material fundido, quanto mais a gente trabalha mecanicamente, mais a gente vai eliminar esses defeitos. Então, uma peça fundida normalmente vai ter esses defeitos. Se eu laminar uma placa fundida, ela vai ter esses defeitos de heterogeneidade, variação de composição química. Variação de composição química gera variação de propriedade mecânica. Agora, se eu pego essa peça e depois faço um forjamento, né? Se eu faço um forjamento, o forjamento, que é um processo mecânico, começa a misturar a estrutura, a quebrar a estrutura da fundição, da solidificação, a estrutura fundida, que a gente chama, e começa a quebrar essas heterogeneidades, e o material começa a ficar mais homogêneo. Alguém falou aqui atrás no chat, eu tinha deixado para comentar depois, quem falou isso foi o Recalque. Quem falou Recalque? O William. Recalque é um nome, por exemplo, é um processo usado no forjamento. Você pega um lingote fundido, o recalque você faz uma compressão naquele lingote, que o grande objetivo do recalque é quebrar a estrutura da fundição, é aumentar o processo de conformação plástica que você vai fazer no metal sólido depois. Quanto mais a gente trabalhar aquele metal, de uma forma mecânica, deformando ele, mais a gente vai quebrar e reduzir os defeitos da estrutura fundida, da estrutura
que veio direto da solidificação. Então, isso que eu falo aqui de as peças têm propriedades inferiores das peças produzidas mecanicamente. Por causa disso, peças fundidas são mais sujeitas a defeitos de estrutura. Vou dar outro exemplo. Sabe aqueles ganchos que são usados em ponte rolante, naqueles grandes equipamentos para carregar cargas pesadas? Aquele gancho é um gancho feito de aço. Aqueles ganchos não podem ser fundidos, porque aquilo é uma peça de segurança. Imagina um guindaste carregando lá uma massa enorme, lá na rua, carregando, aquelas vigas para a construção de um prédio, e aquele gancho tem um rechupe lá no meio, tem um buraco lá no meio, porque na solidificação ficou um defeito. E é uma peça de segurança, não posso arriscar ter um defeito. Então, aqueles ganchos normalmente são forjados. O que é forjado? Eu pego a peça, faço um lingote fundido, e depois faço o forjamento até chegar no formato daquele gancho, porque o forjamento, a deformação mecânica que a gente faz no material, destrói a estrutura de fundição e acaba eliminando os defeitos da estrutura de fundição, e é uma peça mais segura, é uma peça menos sujeita a defeitos, menos sujeita a acidentes. Professor, Oi. o forjamento é aproximar das partículas, é isso? Do metal, Não é... Desculpa, quem falou? Desculpa. Lucas, eu. Lucas, não é que ele aproxima... Assim, lembra lá quando você estudou lá em Ciências Materiais, você tem lá a estrutura cúbica de corpo centrado, cúbica de faces centradas? Sim. Então, por exemplo, se for alumínio, vamos pensar em aço, forjamento. Se for um aço, é cúbico de corpo centrado, normalmente. Cúbico de corpo centrado. Então, a estrutura da fundição também é cúbica de corpo centrada. A posição dos átomos vai ser o mesmo. Então, eu tenho lá, os átomos vão estar formando um cubinho com corpo centrado. Quando eu forjo, os átomos continuam forjando um grupinho, um cubinho com corpo centrado. Então, não é que os átomos se aproximam. Eu estou falando numa escala um pouco maior. Então, eu não estou aproximando os átomos, que a estrutura é a mesma. Fundi um aço, é cúbico de corpo centrado, forjei um aço, é cúbico de corpo centrado, e o cubo tem o mesmo tamanho, a distância dos átomos é a mesma. Só que a estrutura de fundição, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, uma impureza ou uma liga no material, normalmente, quando você começa a solidificar, isso a gente vai entender por quê, quando você começa a solidificar, o metal vai solidificando da forma mais pura possível. Ou seja, se eu tenho uma liga, um aço, se eu tenho um aço lá com com carbono, um aço carbono, na solidificação, o começo da solidificação é ferro muito mais puro do que o final do material. Então, eu quero um material, um aço com 1% de carbono. Aí você faz uma peça. O começo da solidificação não tem 1% de carbono, tem 0,1%. Então, o ferro vai solidificando e vai jogando o carbono para a fase líquida. Então, o metal que vai solidificando vai se solidificando de uma forma mais pura e vai jogando carbono para o líquido, vai jogando carbono para o líquido. No final, que o líquido solidifica, ele não tem mais 1% de carbono, ele está lá com 2% de carbono. Esse é um exemplo. Então, essa variação de composição química gera uma variação de propriedade mecânica no material. Aquela grande quantidade de carbono que ficou num trecho, numa peça, pode gerar trinca na hora que você vai processar esse material, na hora que você vai utilizar esse material. Então, você tem esse efeito de segregação, que a gente chama, composições químicas diferentes,
E tem a porosidade também, né? A estrutura fundida pode, em função da contração do metal, pode gerar porosidade. O forjamento quebra a porosidade. O forjamento, como você pega essa variação de composição química, como você vai deformando, tem um recalque que você faz uma grande deformação no material, depois bate do lado, você vai quebrando essa estrutura, vai homogeneizando, né? Vai eliminando esses defeitos. Além disso, quando você tem um molde, vou pegar um molde aqui é o meu molde. Joguei aqui um metal líquido aqui nesse meu molde. Esse meu molde é metálico. A extração de calor aqui é muito forte pela parede. O que acontece? Eu formo grãos, eu formo uma estrutura direcionada para a parede. Como a extração de calor é muito forte pela parede, os átomos vão direcionar e vão formar uma estrutura alinhada com aquela parede. Esse alinhamento da estrutura pode gerar uma fragilização dela, principalmente porque você vai solidificando o material e vai jogando as impurezas numa região que fica muito impura. E todo o processo de conformação plástica que é feito depois que a peça está fundida vai quebrando esses defeitos. Entendeu? Certo, professor, certo, bacana. Aí dá para entender um pouco mais sobre o forjamento já. Ah, legal. Valeu. Então, aqui alguns exemplos, beleza? Alguns exemplos para essas fundidas. Consigo usar, né, fazer peças aqui que tem vazios dentro dela. Como que eu faço um molde aqui assim, né? A gente consegue colocar, isso aqui é feito no molde de areia, por exemplo, você tem uma caixa aqui que tem esse espaço aqui vazio e você põe uma peça de areia aqui no meio. Então, com o metal, quando preenche o seu molde, ele não preenche essa parte interna aqui. A gente vai entender um pouco como funciona isso aqui depois. Ok, peças fundidas. Tem peças que são simples, né? Mais simples assim, mas você tem um bloco de motor. Olha essa peça aqui. Né? Fazer um bloco de motor é um processo de fundição extremamente complicado. E a fundição é o melhor processo para fazer isso. Existe uma engenharia muito bem feita aqui para conseguir fazer um molde com esse formato. O problema não é o formato externo, né? Com esses vazios, tem um monte de canais aqui, tem um monte de espaços internos que já são feitos na fundição. Eu não preciso usinar depois. Tudo isso aqui é feito, esses espaços aqui são colocados essas peças de areia dentro do molde. A gente vai entender isso um pouco depois. Essas peças de areia são chamadas machos. Aqui tem um processo muito forte aí de engenharia dessa parte aí de machos. O setor da fundição que trabalha com essa parte aí é chamado macharia. Só folclore. Macharia é onde faz os machos. Uma roda de alumínio. Essa roda, então, é feita, né, sob pressão, que essa peça é uma peça de segurança, é uma peça que está direto sobre esforços mecânicos, né, buraco, o esforço do carro em cima, ela não pode ter nenhum defeito. Inclusive, as empresas mais sérias, né, toda empresa devia ser assim, nem todas são, de roda de alumínio, faz um teste de raio-x em 100% das rodas que são produzidas, para verificar se tem alguma porosidadezinha aqui. Pensou um defeitinho aqui assim na roda, que a gente não consegue ver? E não vai conseguir ver mesmo, porque normalmente os efeitos são internos, não estão nas paredes. Então, rodas de alumínio, essa fábrica, por exemplo, 100% das rodas, no final do processo, passa por um raio-x para tentar identificar se sobrou aí alguma porosidade no material.
Olha essa peça aqui, ó. Essa é Itaipu. Olha o tamanho da peça, isso é um rotor. Olha o tamanho das pessoas aqui. Isso aqui é uma peça feita fundida. Pô, mas como que é o tamanho do molde dessa peça? É do tamanho dessa peça, um pouco maior que essa peça. Ah, mas consigo fazer um molde assim? É artesanal, né, gente? Não chega a ser um molde praticamente artesanal. Aí o pessoal vai construindo esse molde com areia, vai montando isso e vai fazendo. Aí uma peça, né? Uma peça que é feita sob encomenda. Eu não vou fazer centenas dessas peças. É um processo bem artesanal, aí. Quando dou uma olhadinha aqui, só para ver se entrou alguma pergunta. Rodrigo, aí perde a peça? Depende da peça, sim. Se tem aquela. Você está falando da segregação, né, Rodrigo? Se tem aquela segregação, às vezes não tem como recuperar. Se não tem mais espaço, aí chegou no produto final, não tem o que fazer. Ah, tem que fundir de novo. Perdeu a peça. Às vezes acontece isso mesmo. Wesley, essa turbina chama Francis? Você responde sim. Sabia? O molde pode ser feito de isopor, é um dos processos. Eu posso fazer moldes. Ah, tá. Como que eu faço, né, gente? Quem ainda não trabalha, não conhece muito fundição. Como que eu faço uma peça dessa aqui, né? Eu tenho que fazer uma caixa, um molde, né? Com. Normalmente vai ser feito de areia, então imagina aqui uma caixa de areia envolvendo tudo isso aqui, onde tem esses aqui uns espaçamentos vazios, né? Onde tem essas aletas aqui assim, a caixa estava vazia, não tinha areia. Onde tem esse disco aqui em cima, não sei o que lá, eu tenho que encher uma caixa aqui tudo em volta de areia, com esses espaçamentos vazios aqui no meio dela. Como que a gente faz? Um jeito, por exemplo, quem falou foi o Ramon. Eu posso fazer uma peça, um modelo da peça. Então, tem um modelo da peça com desenho, formato da peça em isopor. Daí eu pego aquela peça e jogo areia em volta toda dela. Tiro aquele isopor. Aí tem que ver como que a gente vai fazer para tirar. O isopor eu posso nem tirar, eu posso jogar o metal em cima dele. E o metal acaba evaporando o isopor. Tem que tomar cuidado aí só com os gases. Mas uma peça desse tamanho, Ramon, não dá para fazer com isopor. Então, posso fazer com madeira. Oi? Eu posso fazer, por exemplo, um modelo da peça em madeira. Então, eu faço aquela peça em madeira e uso ela para, né, fazer o meu molde cheio de areia, tudo. Só que eu tenho que fazer um jeito, né? Normalmente os moldes são bipartidos, são em duas partes. Para quê? Eu faço a peça de areia. Vamos fazer assim. Eu quero fazer uma peça. Que peça eu vou fazer? Quero fazer uma peça aqui assim, ó. Não sei se dá para ver aqui. Uma peça cilíndrica aqui. Eu posso normalmente uso o modelo dessa peça, só que o meu molde eu não posso encher de areia ela em volta toda. Então eu faço um corte aqui no meio, eu faço um bloco de cima, ponho essa peça aqui de madeira aqui, encho de areia em cima. Viro, tiro essa caixa, tiro essa peça de dentro dela e fica o buraco dela aqui. Eu tenho que ter um espaço para tirar o modelo depois. Normalmente a gente faz com duas partes. Pega uma parte aqui,
uma peça com uma parte, uma peça com outra parte. Mais tarde a gente vai ver isso tudo com figura, vai ficar mais fácil entender. Mas eu posso fazer com madeira, eu posso fazer com polímero, a gente pode fazer com isopor, com cera, né? Às vezes a gente faz com cera. Eu tenho que fazer um modelo da peça para usar ela para fazer o molde com areia. Que horas são? A aula vai ter que horas mesmo? 22h40, é isso? Ou 22h? 10h40, né? Então, qual o processo de fundição? A gente tem a fusão do metal, né, a parte líquida dele, fazer o líquido. Depois eu faço o chamado vazamento, né? Vou pegar esse líquido, vou jogar dentro de um molde. Vou aguardar a solidificação da peça. Então tem dá um tempo lá para aquele metal líquido resfriar e solidificar. Só que aí eu tenho metal líquido dentro do molde. Eu vou ter que depois tirar a peça do molde. E aí fazer as correções dela. Isso aqui, canais e maçalotes, estão escritos aqui, a gente vai ver depois, mas são canais é o quê? O caminho, a gente pega, tem a peça, o desenho da peça. Na hora que eu estou jogando o metal, eu tenho um caminho para o metal percorrer. Esse metal vai percorrer um certo caminho no molde e vai fazer a peça. Esse caminho são chamados canais, fica solidificado lá também. Vai ficar pedaço sólido nesse canal. A gente tem que tirar isso. Maçalote é uma parte da peça que a gente coloca, que a gente quer que a porosidade, a gente força a porosidade ficar no maçalote. Então, é uma parte da peça fundida que é projetada para ser descartada. Eu faço o projeto do maçalote para quê? Para garantir que a porosidade toda da peça fique no maçalote. Porque eu sei que depois eu vou cortar ele fora. E aí tem alguma usinagem, tirar rebarba, pintura, lixamento, etapas finais aí de acabamento da peça. Professor, Oi. tem uma parte também que elimina os gases. Qual é o nome? Eliminação dos gases do molde? Você tem no molde ou no metal? No molde. Ah, tá. Você tem um. Ai. Depois do maçalote, não é? Tem a parte. Você tem alguns canaizinhos lá que são feitos. Não. Você tem canal que é feito. É respiro, né? Você Saída tem de gás. De gás, né? Isso. Você tem canais que são feitos para entrada do metal. Certo. E daí você tem alguns vazados que é feito para saída dos gases. Sim. Então, né? Não adianta só jogar o metal dentro do molde se o molde é todo fechado e aquele gás, aquele ar que está lá dentro, né? Vai fazer defeitos, né? Vai para onde? Ele tem que sair, né? O metal está entrando, o gás tem que sair, o ar tem que sair. Então você tem que ter são os respiros ou saída de gases. Sim, sim. Aqui, por exemplo, esses aqui são os. Aqui, gente, são os moldes. Então, essa caixa aqui de metal, isso aqui é uma caixa de metal, onde aqui dentro tem areia. Essa parte aqui é tudo de areia. E lá dentro, durante o processo de fabricação aqui desse molde, lá dentro tem um espaço com o desenho da peça que foi feita. E tem aqui, por exemplo, tem um lugar que, nesse caso é aqui, essa peça é aqui. Aqui é a posição onde ele vai jogar o metal líquido. Então tem aqui uma posição séria, Na verdade, aqui, colocando isso aqui na frente, é um metal também aqui, peraí. Aqui, aqui ele colocou até tipo um funilzinho aqui,
Ele está jogando metal líquido aqui nesse lugar. Aqui o metal vai descer nessa peça. Vou dar aqui a cor. O metal vai descer aqui naquele bloco e vai lá preencher a cavidade que tem naquele molde. Aqui é o chamado canal de descida. Então, aqui, ó, ele já colocou aqui o dispositivo para direcionar o metal líquido. Ele vai jogar depois o metal líquido aqui dentro. E aqui dentro tem um vazado aqui nesse molde aqui de areia, que é por onde o metal vai entrar e vai descer e preencher lá o molde de fabricar a peça. A gente vai ver exemplos disso tudo, vamos acompanhar um pouco disso aí. E aí, deixa eu falar mais um pouquinho, depois a gente para deixar o início desse processo de solidificação para a próxima aula. Então, grande etapa, né, da fundição, que a gente tem que estudar é a solidificação, né? A etapa metalúrgica da fundição é a solidificação. Muitas vezes o pessoal até comenta a metalurgia, na indústria, muitas vezes eles chamam metalurgia a parte líquida só. A metalurgia trabalha com metal sólido, metal líquido, trabalha com a parte ligada com a mineração para tirar do minério e formar o metal. Mas muitas indústrias chamam de metalurgia os setores que estão trabalhando com metal líquido, né? Porque consideram a metalurgia é a parte que está solidificando, vai pegar o metal líquido, solidificar, fazer um molde, fazer um lingote, fazer uma peça. Então, você vai numa indústria siderúrgica, tem metalurgista na indústria inteira, na siderurgia inteira. Mas o setor do metal líquido é chamado metalurgia, porque é considerado muitas vezes aqui a maior transformação aí no campo metálico, porque é o início de tudo. Então, praticamente todo metal é produzido, né? Todo metal é produzido no estado líquido e vai ser solidificado antes de ser forjado, ser laminado, assim por diante. Aquilo que eu comentei, ligas são obtidas no estado líquido. É muito mais fácil obter uma liga no estado líquido do que no estado sólido. Eu posso conseguir uma liga no estado sólido? Posso. Se eu pegar um pedaço aqui de um, sei lá, alumínio. Faz de conta que isso aqui é um alumínio. Isso aqui é um L, tá? Vamos voltar aqui e escrever alumínio aqui. Alumínio. E se eu coloco ao lado do alumínio, ia mudar de cor, não mudou, mas bem. Se eu coloco aqui um pedaço de sei lá, magnésio, magnésio. Então eu tenho um lado aqui alumínio, outro lado magnésio. Se eu aqueço isso aqui, coloco no forno, deixo um tempo lá no forno, os átomos de alumínio têm uma tendência a vir para cá, aí para o lado do magnésio. Então, vou ter uma migração de átomos de alumínio para o lado de magnésio, e vou ter uma migração de átomos de magnésio para o lado do alumínio. Então, daí a gente vai ter o quê? O que era um metal puro alumínio aqui, metal puro magnésio aqui, vai formar uma liga alumínio-magnésio. Alumínio-magnésio. Isso é um jeito de fazer uma liga no estado sólido. É a chamada difusão. Mas é muito mais fácil. Se eu quero fazer uma liga, eu não vou fazer assim. Eu vou pegar o alumínio, vou derreter, vou pegar o magnésio, vou derreter, misturar na composição que eu quero, vou solidificar. Por isso que as ligas, né, a fundição utilizada praticamente para fazer todo tipo de liga. Tem alguns processos que a gente vai ver até, posso até comentar depois, né?
que é feito sólido mesmo, é feito através do sólido mesmo, não dá para fazer pelo líquido. Eu posso comentar mais na frente. O processo de solidificação é mais barato do que o processo de conformação plástica. Então, se eu conseguir fazer uma peça fundida, eu vou evitar de fazer um processo de usinagem, evitar de fazer um processo de forjamento, de laminação. Então, toda etapa de conformação plástica, usinagem, é uma etapa a mais além da fundição, né? Que essas etapas partem do fundido. Então, se eu consigo fazer a peça já no estado, né, já numa condição que dê para usar, que dê para aproveitar fundida, melhor do que, mais barato do que fazer com qualquer outro processo. Por que eu faço forjamento? Porque o forjamento é um processo mais caro, mas que garante propriedades melhores. Então, a gente só faz o forjamento, peças forjadas para... eu estou lendo aqui, estou rindo aqui. Só faço peças forjadas quando realmente preciso de fazer de uma característica, propriedades melhores, porque senão faria fundido. O William falou aqui, não, ambiente fresquinho, é assim mesmo, cara. Pensou aquele cara lá que está lá, né? Não sei qual que é o pior, né? O que está carregando, aqui é panela chama aquilo, gente. Carregando a panela, ou que está lá controlando o processo lá do lado dele. Acho que os dois é ruim, né? Esse aqui, ó, ele fica virando a panela, e esse aqui fica controlando aqui, ajudando ele aqui a direcionar, não sei o quê. Gente, metalurgia é o ambiente normalmente barulhento, quente, sujo. Eu escolhi a carreira errada. Eu trabalhei em forjamento, forjamento a quente, né, de grandes lingotes, assim, peças de até 140 toneladas. A menor peça lá que a gente fazia tinha, acho que era na faixa de 12 toneladas até 140 toneladas a gente trabalhava. E aí você faz o forjamento, peraí, que não que eu ia fazer isso. Você faz o forjamento a alta temperatura e está trabalhando lá, forjando o material, e você tem que participar, tem que ajudar, né? O trabalho é engenharia, então você tem que ficar lá vendo se está fazendo certo, orientando o pessoal. E eu e o pessoal lá que trabalhava na área, a gente se queimava, assim, parece queimadura de sol, né? A radiação do aço quente é um ambiente bronzeamento artificial mesmo. Não sei nem se é artificial, mas a gente ficava realmente, você ficava assim, né, com a blusa, a manga branca, sabe aquela coisa, né, de ficar com debaixo da manga, assim, você tá branco e o braço tá tudo vermelho, nem vermelho, né? Tá moreno mesmo. O rosto moreno, assim, realmente um bronzeamento artificial. Na época ainda a gente nem tinha costume, né, de trabalhar com protetor solar. Eu sou do tempo que não existia protetor solar, gente. A gente ia para a praia, a gente punha bronzeador. O negócio era para aumentar a queimadura, não era para proteger. E lá a gente trabalhava lá com, né, também sem protetor solar. A gente fazia o quê? A preocupação que tinha era tomar uns isotônicos. Não tinha assim, né, um Gatorade. Era um... Oxi! O professor saiu da reunião, mano. Faleceu. Acabou a aula. Eu acho que apertou o botãozinho. Bora todo mundo. Vou transmitir a tela e saiu do bagulho. Caramba, mano. É louco. Parecendo o Rodrigo, velho. Você é louco. Caramba, mano. Tá louco. Você tá mal garoto prodígio, Rodrigo. O que tá acontecendo com você, velho? Respondendo. Tá ligado, né, mano? Focado.
Estagiário nota 10. Só evoluindo, mano. Brabo, brabo. Isso aí. Manda meu currículo lá, filha da puta. Pode falar, pode falar. Pessoal, eu sei que vocês querem ir embora, mas não me derruba. Tamo aí. Hackearam o Cara, professor, ó. olha, é assim, 10h30. 10h30 está programado para me derrubar. Então, estou acabando, né? Vamos acabar. Eu O pessoal estava tem que pegar o falando. ônibus ainda, professor. É isso, é. Antigamente era, né? Chegava 10h15, o pessoal. Tenho fretado, tem que acabar a aula. Mas é isso, não. Estou só comentando, né? A gente não tinha protetor solar, nada, a gente se queimava mesmo, o que a gente usava era um isotônico, que não existia Gatorade, essas coisas, a gente tinha que comprar em farmácia, era um pozinho, parecia que suco, você colocava na água e tinha que tomar umas 3 vezes por dia lá, porque perdia muito calor, muita água, por causa do calor. Mas, gente, para começar, é isso, ó, o fretado já vai sair. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, perguntas? Mas tá tranquilo, professor. Foi bem. Hoje tem gol do Ribamar. Quem é o Ribamar? Jogador do Vasco. O que é isso, gente? Ah, valeu, gente, então. Semana que vem a gente volta. Boa noite, professor. Não esquece de desligar o gravador, é verdade, né? Se não desligar... Eu até achei que fosse cair depois que interromper.